Fala galera, aqui é o Diogo Ribeiro do canal Anatomia das Artes Marciais. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos responder uma pergunta: qual a diferença de artes marciais para artes marciais militares? Então se liga aí. Galera, é uma pergunta meio estranha, né? Mas vamos lá. As artes marciais são formas combativas existentes há muito tempo. Vamos pegar aí primeiro a primeira arte marcial, o Kalari-Paitu, que nasceu há 7.000 anos de idade. Tá? Quando a gente fala de arte marcial, a gente está falando de arte voltada para quê? Para a guerra. Porque a arte marcial ela tem a característica de uma arte de combate militar. Ok? Porém, à medida que o tempo avança, nós vemos que as artes marciais vão perdendo essa característica militar e mantendo uma característica mais desportiva. Como assim? Simples. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando a gente faz a escala evolutiva das artes marciais, você tem ali o Kalari-Paitu, você tem o Kung Fu, que é o Suai Jao, tá? Que ele tem 5.000 anos de existência. Você tem o Silat, o Pencak Silat, que tem ali 4.000 anos de idade. E você tem o Kali, que tem 3.500 anos de idade. A partir desse momento, você tem algumas ramificações. O que acontece? Essa aqui é a escala evolutiva padrão, tá? Mas aí você tem, por exemplo, o boxe. Ele tem 2.500 anos, muita gente não sabe, mas ele nasceu no Egito Antigo. A gente é calculado mais ou menos que ele tem uns 2.500 anos de existência. Tá? Então já já está entre ali, né? Tá abaixo do Kali, entendeu? Mas já é antigo. Ok? Então o que acontece? Quando a gente fala de, por exemplo, vou dar um exemplo do boxe. Quando você fala de boxe, você só lembra do termo boxe a partir de 1700 ali, lá no século XVIII, quase 1749 ali, quando ele ficou muito conhecido na Inglaterra, nos combates de boxe de rua. O boxe estava começando a se tornar um desporto. Ali você já via a popularidade do boxe se tornando cada vez mais forte. E depois ele migrou para os Estados Unidos e aí vai. E onde eu estou querendo chegar? Quando você mantém esse padrão, a arte evolui para não se perder, para não ser apagada, então você tem que tomar um caminho decisivo. Vou transformar ela num esporte de massa, que vai atrair todo mundo, ou eu vou manter ela de forma militar tradicional. Por isso, por exemplo, que a gente tem muitas artes marciais competitivas. A gente tem o Muay Thai, a gente tem o Taekwondo, a gente tem o Karatê, a gente tem o boxe, a gente tem o Savate, o Judô, o Jiu-Jitsu. Entendeu? Elas são inferiores? Não. Pelo contrário, são muito fortes. Porém, cada luta tem a sua pegada, o seu caminho para se seguir. Ok? Artes marciais com característica militar, como Krav Maga, Pencak Silat, Kali, entendeu? E que mantiveram essa natureza se mantém até hoje como artes militares. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando o Krav Maga foi criado lá em 1940 por Imen Irving Lichtenfeld, a premissa era uma técnica corporal que unia, protocolos para a defesa pessoal. Mas é uma arte marcial voltada para o conteúdo militar, porque ela foi ensinada para o exército, que ela era, a sucessora do CAPAP, que já tinha pegada militar, mas exatamente chegou para o civil, mas ela ainda é uma arte marcial voltada para a defesa pessoal com característica militar. Então, no período evolutivo, já vem acontecendo isso. Por exemplo, os Kung Fus. O Kung Fu em geral, ele é tradicionalmente voltado para a defesa pessoal. Porém, ele tem uma parte competitiva que é o Sun Show,
depois de um determinado tempo, que é o Wushu, né? Mas ainda tem as competições de, por exemplo, demonstração, de Taolong, que o povo chama no Brasil de Kati, tá? Então tem competições. Onde há competição, você meio que perde a característica de defesa pessoal. O próprio Suajal tem as competições. Porém, se a gente resgatar aquela origem dele militar, ele era praticado pelo exército imperial chinês. Os caras era barra pesada, tá? Então, a mesma coisa acontece com, por exemplo, a gente tinha parado aqui, né, na saga evolutiva, a gente parou no boxe. Ali você começa a ver, por exemplo, o karatê, tá? Como sucessor do kung fu, tá? Como é a história que um cara de Okinawa viaja para a China, aprende técnicas de kung fu, volta para Okinawa e desenvolve a luta desarmada, que depois o exército japonês, ao chegar na ilha de Okinawa, onde eles não podiam usar o kobudo, que já era uma arte militar, né, uma arte combativa, eles foram para o karatê. E aí o Japão, o exército japonês, adotou o karatê também como arte mãe. Então tudo isso tem essa pegada, ok? A mesma coisa quando a gente evolui, né, vai trocando os países ali, você pega muitas lutas que têm característica tradicional, um pouco voltada para a guerra e que às vezes você não sabia, tá? Mas assim, a principal diferença de uma arte marcial hoje para uma arte marcial militar é que a arte marcial militar é voltada para sobrevivência no meio de combate e não para competição. É simples assim. Então, por exemplo, quando a gente tem a arte marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, MC, MAP, cara, eles treinam para matar, para sobreviver. Então não é para ficar, ah não, eu vou perder aqui, vou ganhar uma medalha depois. Não, relaxa, ali é pegada mais embaixo. Entendeu? Como foi quando a gente trouxe o Air Force Combative, que é a arte marcial da Força Aérea Americana. É a mesma coisa, velho. Entendeu? Não tem diferença, a pegada é a mesma. Toda a arte marcial que tem um viés militar, viés para sobrevivência, ela se torna uma arte voltada, né? Tem uma forte defesa pessoal e é voltada para o combate, para a sobrevivência. Aí a gente tem vírgulas também. Por exemplo, o Sambo, arte marcial russa, luta sem armas, que significa. Você pensa, mas tem competição dele? Tem, mas existe o Sambo militar, treinado pelo exército russo, os Spetsnaz, soldados de elite. Eles que treinam, então a pegada deles é outra, velho. Entendeu? Não tem a competição do Sambo, ok? Mas assim, basicamente é isso. Tem algum problema? Ah, mestre, eu quero aprender uma arte marcial, mas, cara, o objetivo seu em aprender aquela arte marcial ele não vai mudar porque ela é competitiva ou não. Se você quer defesa pessoal e quer aprender uma determinada luta, ela vai te dar defesa pessoal. A diferença é que você precisa se apresentar para o seu instrutor, seu mestre, e falar que quer a defesa pessoal, porque talvez ele pode adaptar o treino para te ir na linha de defesa pessoal, tá? Se você conseguir fazer um treino particular, logicamente seu objetivo vai ser atendido. Mas se você tiver numa turma, ele pode dar uns momentos de defesa pessoal e principalmente grave isso. Apesar de algumas lutas serem competitivas, o fato delas lutarem com regras, vamos pôr assim, te ajuda a desenvolver seu reflexo de defesa também. Lógico, defesa pessoal não é o mesmo que combate competitivo. Defesa pessoal a gente está falando de sobrevivência. Combate competitivo a gente está falando de situações. Eu vou ganhar ou eu vou perder. E vice-versa. Ok? Mas não tem problema. Todas as duas são válidas, ok? Basta que vocês busquem aquilo que vai te agradar, que vai ser de acordo com o seu objetivo. Respondido, galera? Deixa nos comentários aí se tem mais dúvidas, tá? Que a gente responde. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!